Segundo o renomado jornalista Vene Casagrande, o Atlético Mineiro não vai conseguir segurar Alan, pois o Mengão está disposto a desembolsar uma verdadeira fortuna pelo jogador. O Cruzeiro entrou na disputa e já fez uma proposta pelo zagueiro Rodrigo Caio. A Raposa está determinada a contar com o talento do jogador ainda nesta janela de transferências, que se inicia em julho. Apesar de ter contrato até dezembro de 2024, o Flamengo não deve dificultar a saída de Caio. Alan, teve O Alan é o alguma seguinte, atualização é uma nesse novela. drone? Essa Tamo novela vendo. aí... Há quanto tempo que a gente está dando isso aqui, Venito? Nossa, 2 muito semanas? tempo. Mais, pô, tem mais de um mês já. Tem mais de um mês. Caramba. Mas assim, é uma novela justa de acontecer, porque a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro e de um jogador que para muitos lá no Atlético Mineiro é o principal jogador do elenco, atrás do Hulk. E de fato é. E o único empecilho hoje que faz o Atlético Mineiro não vender é por ser o Flamengo. Porque se fosse qualquer outro clube, o Atlético Mineiro já teria vendido. Por quê? É muito difícil o Alan, muito tempo parado, porque ele está parado desde março por conta de um problema na coluna, receber uma proposta de 9 milhões de euros. O Flamengo está a fim de pagar 9 milhões de euros num volante de 26 anos. Eu te pergunto, fora o Palmeiras e o Flamengo, qual outro clube pode fazer uma proposta como essa ao Atlético Mineiro? E por ser um rival direto, o Atlético Mineiro cozinha a situação, mas sabe que está numa sinuca de bico, porque está vivendo problemas financeiros sérios após a queda da Copa do Brasil. Precisa fazer receita com venda de jogadores. Então eles ficam esperando, segurando a situação, sabendo do interesse do Flamengo, que é um interesse muito grande pelo técnico Sampaoli, que é apaixonado pelo futebol desse jogador, trabalhou com ele em 2020 lá no Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro está aí na esperança, sonha em ter uma proposta do exterior. Muito difícil de acontecer. E o Flamengo, sabendo do desejo do jogador, que já topou a proposta salarial, e repito, é uma proposta salarial de aumento de 25% que ele recebe hoje no Atlético Mineiro. Contrato longo. Então o jogador quer. O Atlético Mineiro está com dificuldades financeiras. O Flamengo quer muito. Para mim é questão de tempo o Flamengo conseguir essa contratação. Olha, e daqui a pouco nós vamos comentar aqui sobre o interesse do Cruzeiro no Rodrigo Caio, é isso? Informação bem importante. Inclusive, acabei de receber aqui qual é a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio. Qual é a ideia do Cruzeiro? É ter o jogador nessa janela de transferência. O Cruzeiro sabe que o jogador não está sendo utilizado no Flamengo. Inclusive, tem contrato apenas até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça em dezembro. O Flamengo não tem interesse em renovar com o Rodrigo Caio, respeita a história dele. Quando termina o Rodrigo? Em dezembro, acaba em dezembro. Não tem interesse em renovar o contrato, até porque o jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Sampaoli não dificultaria uma saída nessa janela, mas o Cruzeiro teria que se acertar com o Flamengo também, porque o Flamengo, obviamente, vai querer receber algo, pelo menos alguma coisa, para poder liberar o Rodrigo Caio nessa janela. O Rodrigo Caio recebeu a proposta do Cruzeiro, recebeu há poucos minutos, é uma proposta saindo agora do Flamengo e fechando o contrato até o fim de 2024, e o Cruzeiro, com o ok do Rodrigo Caio, vai enviar um médico aqui ao Rio de Janeiro para analisar as situações clínicas do jogador, que a gente sabe que passou por muitos problemas físicos nas últimas temporadas. Repito, para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado, o próprio São Paulo já deixou isso claro, que não vai usar mais o Rodrigo Caio, serão poucas oportunidades para o jogador. Eu acho que para o Flamengo seria até uma boa liberar nessa janela de transferência, porque aí você abre uma brecha na folha salarial, porque o Rodrigo Caio não custa barato para o Flamengo. Por que ele não está sendo utilizado, ô Pedrosa? Olha, porque a Fernanda, gente sempre acha, nesse tempo todo, que por algum momento que o Rodrigo está fora, é por uma questão clínica ou física. E geralmente ela é decorrente do pós-clínico, né? Ele precisa de um tempo para retomar o seu vigor físico e tudo mais. Mas por que agora ele não está sendo utilizado? Fernanda, a carreira do Rodrigo Caio, infelizmente, ela é marcada por esses problemas físicos, problemas de lesões, problemas de insegurança, e não por isso ele não foi para a Europa. Ele não passou no exame lá na Espanha. Tanto Barcelona quanto Valência queriam o Rodrigo Caio, porque nível técnico ele tem para ser jogador de seleção brasileira. Isso aí ninguém discute, ninguém nega. Muito pelo contrário, inclusive em 2019, quando ele performou fisicamente, ele conseguiu ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Nesse momento, depois ele teve outra lesão, e no próprio Flamengo, hoje tem jogadores jogando mais do que o Rodrigo Caio. Tem jogadores mais confiáveis fisicamente e que tecnicamente são do mesmo nível do que o próprio Rodrigo Caio, que são os casos de Fabrício Bruno, o próprio Davi Luiz, o Léo Pereira, entre outros que a gente poderia citar aqui.
Então, no final das contas, eu entendo que essa saída do Rodrigo Caio, que eu concordo com o Vene, é um ídolo na história do Flamengo, Sim. vai ser bom para os dois lados, porque hoje ele está sem espaço e no Cruzeiro, muito provavelmente, ele vai ter a oportunidade de desempenhar seu futebol. Inclusive, sobre o Rodrigo Caio, antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele teve um problema físico que fez com que ele não fechasse com o Barcelona. Eu falei isso aqui agora. Poucos torcedores lembram disso. Então é bom isso ressaltar, porque muita gente acha que o Rodrigo Caio só teve problema físico no Flamengo. Não, muito pelo contrário. Antes de chegar ao Flamengo, ele já tinha alguns problemas físicos. O Flamengo, em 2019, depois de uma série de exames, decidiu apostar no Rodrigo Caio. Deu certo em 2019, mas foi apenas em 2019, infelizmente. Não por culpa do jogador, nem por culpa do Flamengo, por culpa de ninguém. Aconteceu. Ele teve problemas físicos, aconteceu. Eu acho que agora, repito, seria um bom momento para ele dizer adeus Flamengo, encerrar o ciclo dele pelo Flamengo por cima. Ele deixa por cima. A gente fala tanto, né, Veni, aqui, da dificuldade que às vezes essa gestão do Flamengo tem de encerrar esses ciclos. Às vezes até por aquela misturinha de gratidão, que eu nem acho isso tão ruim, porque vocês sabem que o meu coração fala muito alto quando a gente internamente entende da história daquele jogador dentro daquele clube. Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eu acho um absurdo não ter renovado ainda. Que se lasque como ele vem. O cara fez muito, entregou tudo, se machucou com a camisa do Flamengo, mas por isso que eu não sou gestora, eu sou aqui apresentadora da SBT, entendeu, Pedrosa? Graças a Deus. Por isso que o milionário é o John Dexter, não sou eu, Isso aí. entendeu?